sentado, fique à vontade. O pastor só me falou para eu ficar à vontade em relação ao terno, ele não me falou o tempo. Então, ninguém está com pressa de ir embora hoje, né? Amém, todo mundo está com pressa. Tá bom, vai ser rápido. Antes de ler a palavra do Senhor, eu gostaria de agradecer o convite dos irmãos que me trouxeram aqui para pregar a palavra do Senhor, expor da melhor maneira possível, com fidelidade, e que eu espero que ao final deste culto a gente consiga realmente entender o porquê que Deus nos trouxe aqui. Porque fato é que Deus nos trouxe aqui para alguma coisa. Deus nos trouxe aqui para nos mostrar alguma coisa. Desde o começo do culto, a palavra introdutória, as orações, tudo aqui que foi feito está direcionado para um lugar, está bem claro isso. Fico feliz porque o irmão Felipe já colocou todo o meu esboço aqui em prática, então vai ser mais fácil para pregar. Hoje nós vamos falar sobre gratidão, porque a partir do momento que nós conseguimos entender o que é gratidão, a nossa vida ela vai funcionar de uma maneira melhor, mais próspera e com certeza mais perto de Deus. Porque a gratidão ela vai colocar-nos no lugar que a gente nunca alcançou até o dia de hoje. Porque é assim que acontece com a palavra de Deus, a partir do momento que a gente entende o que Deus quer fazer na nossa vida. E eu quero agradecer imensamente, e já quero pedir que os irmãos abram a Bíblia, lá no livro dos Salmos, como o Felipe mais uma vez me ajudou, no número de 116, no verso 12. A gente combinou, tá, irmãos? Brincadeira. É porque isso é quando a igreja do Senhor, quando a gente se junta para adorar, então Deus ele já nos direciona, mesmo sem o Felipe saber, Deus já nos direcionou para falarmos um pouquinho sobre gratidão. Então o livro dos Salmos, de número 116, nós vamos ler o verso 12, amém? Diz assim a palavra do Senhor: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Amém? Eu peço que, por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos expor o texto, alguns versos, e a pregação ela só pode brotar da palavra de Deus. Então nós precisamos extrair desse texto o que o Senhor quer para nós, o que Ele vai fazer através de nós, para que a gente consiga pregar a palavra de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Hoje nós estamos, meu irmão, no número 349 de dias. De janeiro até agora já se passaram 349 dias. Certamente nós já passamos por várias coisas, sobrevivemos a outras, e ainda assim podemos ter perdido algumas, mas pela misericórdia de Deus, nós chegamos até aqui. Deus nos trouxe até aqui, até esse culto. E como será que está o nosso sentimento de gratidão a Deus? Como que isso está trabalhado dentro do nosso coração? Como que realmente nós estamos em relação ao nosso Deus quando nós falamos de gratidão? Fato é que quanto mais nós entendemos a Deus sobre gratidão, sobre o que Ele tem feito na nossa vida, melhor será o nosso sentimento. Quanto mais nós entendemos sobre algo, o nosso sentimento muda. É assim que funciona na nossa progressão, na nossa caminhada no Senhor. O livro dos Salmos, como os senhores sabem, ele é repleto de poemas, de canções, por isso que nós falamos o livro dos Salmos. E nós temos aqui pelo menos 150 grandes números divididos em versos, e ele foi composto pelo menos num período ali de 1000 anos, desde Moisés até o cativeiro babilônico. Desses 150, pelo menos 75 é atribuído a Davi. Às vezes, quando a gente não acha, a gente fala, não, isso aqui foi de Davi. Mas apenas 75, metade dessa porção, foi feita por Davi. E quando nós lemos esse texto em si, esse texto, ele não tem autor, ele é anônimo. E mesmo que os estudiosos já tenham uma noção, algumas correntes muito boas falando que pode ser de um ou de outro, hoje eu quero trabalhar com vocês esse verso de forma anônima, para a gente entender um pouco mais sobre Deus. E para entender melhor
esse texto, é necessário a gente entender quais são os benefícios que o Senhor nos deu. Será preciso exercitar a memória e lembrar dos benefícios. O salmista nos dá alguns exemplos que aconteceu em sua vida, que nos servirá de exemplo. Aqui nós temos uma pergunta que a gente precisa responder até o final do culto. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Fato é que essa pergunta, ela surge de um momento em que a pessoa entendeu quantos benefícios ele recebeu do Senhor e agora eu preciso dar em troca alguma coisa, como bem diz o Felipe. Quando a gente tem algo e o nosso coração é revestido de gratidão, a gente não consegue ficar parado e a gente quer fazer alguma coisa em troca. A gratidão, ela gera um sentimento de reciprocidade. A questão é, a gente precisa entender quais foram esses benefícios que Deus nos fez. Desses 349 dias do ano que nós passamos até aqui, você consegue enumerá-los, todos os benefícios que Deus te deu até hoje? Como que está o seu sentimento de gratidão perante o Senhor de todos os benefícios que Deus te deu? E eu só estou falando de 2024. Eu quero saber se você lembra na sua memória quantas coisas que Deus fez que te trouxe até aqui no dia de hoje. Se você está vivo, respirando e pode andar com suas próprias pernas, já é motivo tremendo para você conseguir ter esse sentimento de gratidão. Porque pessoas melhores que nós não estão nessa situação. Pessoas muito melhores que nós já se foram por bem menos. O Covid-19 já nos fala um pouco sobre isso. E agora, a gente precisa entender quais são os benefícios. Eu vou precisar exercitar um pouquinho da nossa memória hoje, porque sem memória não há gratidão. Sem lembrar o que Deus fez por nós, não tem como a gente agradecer. Seria um agradecimento vão, vazio e totalmente vaidoso. Eu vou agradecer porque está todo mundo agradecendo. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso sentimento, a gratidão, ela requer ação. A partir do momento que nós somos gratos e entendemos o poder da gratidão, começa a agir dentro de nós algo diferente. Será preciso exercitar a memória de uma forma para a gente agir como retribuição àquele que nos abençoou e nos deu provisão quando foi preciso. E eu quero começar expondo a partir do verso 1, que diz: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Nós amamos quem nos dá atenção e está perto para ouvir a nossa súplica. Quantas vezes durante o decorrer desse ano pedimos a Deus alguma coisa, suplicamos alguma bênção e Ele ouviu a nossa voz prontamente. Quando entendo essa verdade, eu não tenho outra ação a não ser amar aquele que me amou. Sempre a nossa retribuição vai ser uma retribuição tardia em relação ao que o Senhor fez por nós. Não existe e nunca existirá um momento em que eu consigo me antecipar a Deus, porque antes que existisse luz, quando Deus criou o mundo, já existia a cruz. Deus é cordeiro morto desde a fundação do mundo. A sua salvação foi provida antes mesmo de você existir. Por isso que eu entendo isso e eu digo: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Eu amo o Senhor, porque Ele me amou primeiro. Eu amo o Senhor, porque eu entendo que nos momentos mais difíceis da minha vida, que não tinha ninguém perto, só era eu ajoelhado no meu quarto, o Senhor veio e me deu o bálsamo que eu precisava. Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e ouviu a minha súplica. Quando nós entendemos isso, nós partimos
para uma progressão que o verso está nos ensinando, no verso 2, que diz o seguinte: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Esse porquê, ele é um conectivo do verso anterior. Ele está dizendo duas coisas: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, e eu amo o Senhor, porque Ele inclinou para mim os meus ouvidos, os seus ouvidos. Nós amamos muito, meus irmãos, quem nos dá atenção e está perto para ouvir a nossa súplica. Quantas vezes nós, no decorrer deste ano, nós entendemos que aquilo que Deus fez por nós foi algo diferente. Aqui nós entendemos claramente que existe essa progressão sobre o ouvir. Primeiro, o salmista diz que o Senhor ouviu a sua voz. Agora, o Senhor inclinou os seus ouvidos. Sabe quando uma pessoa diz alguma coisa e você quer dar mais atenção a essa pessoa? O que você faz instintivamente? Você inclina o seu corpo. Você inclina os seus ouvidos para ouvir melhor essa pessoa, ou dar ainda mais atenção que ela merece. Isso que nos ensina que a única pessoa que importa naquele momento é ela. Quem nunca sentiu esse sentimento? Quem nunca internalizou esse sentimento quando estava orando, e você sentia a presença de Deus muito forte quando você estava orando, e a partir do momento que você sentia, é como se Deus estivesse inclinando os seus ouvidos para ouvir a sua oração. Não existe no mundo um livro no qual, quando você está lendo, o autor está do seu lado. A Bíblia de Deus, ela é tão incrível que nós lemos a palavra de Deus e nós sentimos o Senhor do nosso lado. Nós ir sentindo Deus inclinando para ouvir a nossa oração. E não bastasse isso, a gente entende o tamanho que nós somos. Nós somos absolutamente nada. E Deus, mesmo assim, Ele inclina os seus ouvidos. Porque naquele momento, a nossa oração é importante. Agora, no verso 9, essa ação ainda continua devido à gratidão. O verso 9 vai dizer o seguinte: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Às vezes, irmãos, nós acreditamos que Deus não está vendo, ou Ele não está perto de nós. Ou pior ainda, como se Deus não existisse. Mas somos nós que estamos longe da presença do Senhor. As crianças, eu tenho 2 filhos, e as crianças, elas não são bobas. Quanto elas estão mais perto dos seus pais, dificilmente elas vão cometer erros que culminariam em castigos e até surra, ou punições mais severas. Elas sabem que quando estão próximo dos seus pais, essas coisas não podem ser feitas. Mas quando essas crianças estão longe dos seus pais, aí a coisa muda, aí é diferente, não é assim? O problema, meus irmãos, é que a nossa proximidade com o nosso Pai revela a gravidade dos nossos pecados. Quando achamos que Deus não está nos vendo ou está próximo de nós, nós cometemos pecados absurdos perante o Senhor. Nós cometemos coisas que nós não cometeríamos se nós descobríssemos em algum momento da nossa vida que Deus estava nos olhando. Mas será que Deus não está nos vendo? A questão não é a proximidade que Deus está de nós, é a proximidade que eu estou de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus eu estou, a nossa caminhada será como romper da aurora, dia após dia, até se tornar dia perfeito. Então hoje eu cometo falhas que amanhã eu não posso cometer. Hoje eu tenho deslizes que amanhã eu não posso ter. A partir do momento que eu entendo que Deus está do meu lado, eu não consigo ferir a santidade de Deus, porque Ele está me vendo. Ele está do meu lado.
Então eu não posso cometer um pecado por alguém que abriu as mãos no Calvário, sendo inocente, para prover a salvação para mim e para você. O nosso entendimento sobre Deus revela a proximidade que nós estamos dele. E é aí que as coisas precisam ser endireitadas. Pensando nisso, o salmista diz: andarei perante a face do Senhor. A nossa gratidão a Deus deve ser tão grande a ponto de querer andar em santidade. Estar próximo de Deus é andar em santidade, perante a face do Senhor. Eu queria que você entendesse que andar perante a face do Senhor é como se seus passos estivessem sendo caminhados e guiados por Ele, e você está face a face com Ele. E aí você pode se perguntar: eu posso fazer isso? Já que eu estou perante a face do Senhor. E para tentar responder a nossa pergunta, que é exatamente esse o cerne do sermão, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, nós já entendemos que a nossa gratidão requer ação. Agora nós precisamos entender que na nossa vida vai ter problemas. Há de nascer alguém que nunca vai passar problemas na vida. Problemas fazem parte da nossa vida, assim como as soluções. O problema não é o problema, é o que nós fazemos com ele. Problema nós teremos todos os dias das nossas vidas, e nós precisamos nos acostumar com isso. Agora nós precisamos nos acostumar também com as soluções, porque faz parte. E no verso 3, o salmista coloca alguns problemas que vão servir de base para o nosso entendimento, que diz o seguinte: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Da mesma maneira, irmãos, que existem laços de morte, existem laços de vida. Quem aqui nunca viu ou não conhece um caminhoneiro que usa aqueles laços para segurar a carga? O famoso nó paulista, todo mundo aqui conhece, acredito. Esses laços não são de morte, são laços de vida para segurar a carga, que a trajetória até ele chegar ao destino seja boa, agradável e segura. Quem aqui nesse final de ano, então, não recebeu o presente? E o que tinha no presente? Laço. Não são só laços de morte que cercam a nossa vida, existem laços de vida também. Assim como o caminhoneiro que segura a carga, assim como o presente que eu recebo, esses laços, eles vão permear a nossa vida. O problema ou a questão é o que nós estamos focando, porque dessa maneira, como tudo acontece na nossa vida para a glória de Deus, o salmista chega a dizer nesse verso, que até as angústias do inferno se apoderaram dele. Eu fico tentando imaginar qual foi a angústia desse homem? Qual foi a angústia do salmista para ele entender que não existia solução para ele? Porque é isso que ele quis dizer. Mas sempre nós precisamos entender que para todo problema existe uma ação, uma reação e, consequentemente, uma solução. Não existe problema sem solução. O maior problema que existe para nós, mortais, era a morte. Mas até para esse problema, Jesus já providenciou a solução. Quando nós entendemos esta questão, agora nós precisamos entender o seguinte: o que fazer com esses laços de morte? Quando nós chegamos ao ponto de não entender o que está acontecendo na nossa vida, que esses laços estão nos apertando, porque é para isso que serve um laço. Não existe laço solto, o laço ele vai ser apertado, ele vai te colocar em algum lugar muito ruim. Só que a gente precisa ter uma ação, problema, ação e solução. Qual foi a ação do salmista? Verso 4, diz o seguinte: então
invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Os laços de morte que tinham amarrado o corpo do salmista, não amarraram a sua boca. Sempre teremos algo para fazer em meio às dificuldades. Com as nossas bocas e nossos lábios livres, nós podemos clamar a quem realmente pode nos ajudar. Os problemas não são os laços, meus queridos, mas saber quem pode desatá-los. Lembre-se, perto está o Senhor de todos os que invocam. O Senhor não está longe, o Senhor está do seu lado. Esses laços de morte não são necessariamente para te matar. Quando isso acontece, Deus ele já providencia um milagre, o escape. Alguém aqui já morreu com laço de morte? Claro que não, porque senão você não estaria aqui. Quantos laços de morte já cometeram a nossa vida? E digo mais, quantos laços de morte você nem sabia que existia? Quantas vezes Deus te livrou no trânsito de assalto, de sequestro, de balas perdidas, e você não sabe até hoje? Você só vai saber no grande dia, na glória de Deus. Porque o Senhor está nos livrando, é todo dia, a todo momento. Quando nós dormimos até acordar, existe 40 doenças que podem nos acometer, cardíacas, que nós não acordaremos. O nosso sono é guardado por Deus. Nós precisamos entender isso o mais rápido possível, porque senão a gente vai ficar olhando só até onde os nossos olhos podem ver. Deus está nos guardando a todo momento, a cada segundo da nossa vida e da nossa existência. A ação foi invocar. O problema já tinha. A ação foi invocar. A solução, qual é a solução que o salmista traz? A solução é muito interessante, e eu quero fazer aqui um adendo, um agradecimento. Benditos sejam os avós, os tios e os amigos, que nos momentos mais difíceis nos ajudam. Todos nós que somos pais, já passamos por algum momento com os nossos bebês em casas, recém-chegados, com a nova rotina, trabalho, falta de sono, até chegar ao ponto de ficarmos exaustos. E o que nós fazemos? Nós invocamos o nome do Senhor. Ó Deus, nos ajude, porque nós estamos exaustos. E o que acontece? Deus envia a solução para nós. Os avós, os tios e os amigos chegam até nós e nós dizemos o seguinte, vamos ler o verso 6 e 7. Diz assim: o Senhor guarda o simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Essa palavra só serve para pais que já passaram por isso. Irmãos, chega ao ponto, eu e a minha esposa com Israel, nós ficamos 6 anos sem dormir, sem ter um sono de qualidade. 6 anos. E quando a gente fala, tem gente que fala, não, você está brincando, você dormia assim. Irmão, vocês não têm noção o que a gente passou. Por isso que eu quis transmutar nesse verso. Volta, minha alma, ao teu repouso. Chegou o momento de a gente estar num lugar e a nossa alma está em outro, de tão cansado que a gente estava. Mas quando a gente invoca o nome do Senhor, Deus envia o alívio. E aí Deus envia os avós, Deus envia os tios, Deus envia os amigos, para falar assim, olha, fica tranquilo que eu vou ficar com a criança, você tenta dormir um pouquinho. Às vezes nós passamos por situações na nossa vida, que são tão grave, que nós achamos que não tem solução. Irmãos, para quem não tem filho, acha que isso é uma brincadeira. Mas isso é muito sério. A gente não conseguir
saber aonde a gente está, no mundo, de tão cansado que a gente está. E aqui eu quis transmutar isso para vocês entenderem alguma coisa. Às vezes vocês acham que câncer é uma doença terminal, e é. Às vezes você acha que uma paralisia é algo sobrenatural, e é. Só que eu estou falando, irmãos, de coisas que às vezes nós não passaremos e nunca passaremos. Só que lembre de uma coisa: se nós não tivermos o sentimento de gratidão, um simples repouso por causa do cansaço com os seus filhos, você nunca vai conseguir agradecer. E se você não consegue agradecer as coisas pequenas que Deus proporcionou para você, como que você vai agradecer as grandes? Se hoje nós estamos aqui saudáveis, graças a Deus, e temos uma casa para voltar no final do culto, como que nós conseguiríamos agradecer se Deus nos curar de um câncer posteriormente? A gratidão, ela é progressiva. Nós precisamos entender passo a passo, degrau a degrau, para que quando Deus nos abençoar, e Ele irá, nós conseguiremos agradecer de uma forma mais eloquente ainda. Deus nos prova nas pequenas coisas, não são nas grandes. Ou você acha que você suportaria o que o diabo tem para querer acima de você? Quando o diabo quis ir andar Pedro, o que aconteceu? Jesus deixou? Não! O diabo quis ir andar contigo como trigo, mas eu não permiti. Pedro não estava na hora certa, no momento certo e maduro o suficiente. Mas quem estava? Jó estava, não foi? O testemunho de Jó chegou ao céu. E entenda que se a gente consegue agradecer as pequenas coisas, certamente Deus nos abençoará com muito mais. Amém? Graças a Deus. A solução veio para nós e veio para os salmistas também, porque ele diz que o Senhor o livrou de quê? Dos laços de morte. Lembre-se disso. Agora, nós precisamos entender algo, que Deus, quando Ele nos salva, eu, pastor, tenho mais experiência, vai me dizer: o senhor conhece alguém que Deus salvou, que Deus guardou de forma separada, ou Deus salva de forma integral? Integral, né? Amém. É porque eu nunca vi Deus salvar só a mente do Felipe. O coração pode pecar à vontade. E aqui o salmista vai nos colocar 3 coisas interessantes de que ele nos salvou. Porque Ele não quer apenas uma parte da nossa vida, Ele quer nos salvar por inteiro. Por isso que Ele livra de várias questões. Vamos ver o verso 8. Porque Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Aqui nós estamos falando de 3 problemas graves, que é o problema físico, o problema, espiritual, físico e o problema moral. Quando Deus nos salva, Ele vai nos salvar por inteiro. Espiritualmente, a nossa alma não ficará mais abatida, nós não teremos mais dessossego na nossa alma. Deus, Ele salva a nossa alma, resgata, Ele cuida do nosso físico, para que nós tenhamos uma vida saudável, boa, perante o Senhor, e Ele cuida da nossa moral, porque não há cristão sem moral. Se é imoral, não é cristão. Deus, Ele te salva de forma integral, e é por isso que Ele não abre mão de você por inteiro. Ele não abre mão de você ser crente só dentro da igreja no domingo. Ele não abre mão de você pregar só quando lhe convém. Deus, Ele te quer por inteiro na sua casa, nos seus relacionamentos, na igreja, no seu trabalho, e tudo isso para a glória dEle mesmo. Pois bem, irmãos, nós conseguimos entender agora pelo menos algumas coisas, alguns versos, que nós conseguiríamos entender alguns benefícios que Deus fez por nós, e foram vários. Só que a pergunta continua: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso entregar ao Senhor? E aí eu quero ir além. Será que tem alguma coisa que eu possa entregar a Deus? Será que eu tenho alguma capacidade que eu posso entregar a Deus, que vai suprir o que Ele fez por mim?
O salmista já deu várias informações sobre isso. Já sabemos que foram muitos benefícios. Agora, a gente precisa responder essa pergunta. Vamos tentar, irmãos, de alguma forma, refletir um pouco, trazer à memória o que Deus tem feito por nós e tudo o que aconteceu nesse ano. E aí eu queria saber de vocês, o que você daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele te fez? O que você daria? O salmista, ele vai responder essa pergunta sobre uma ótica muito particular, que vai nos orientar para entender algumas coisas que nós precisamos dar ao Senhor e que Ele tem feito. Leremos agora o verso 13, que diz o seguinte: eu vou dividir esse verso em duas partes. Tomarei o cálice da salvação. O que seria isso, para que a gente consiga entender? Jesus já passou por esse momento. Só que o que Jesus orou no seu pior momento da vida, chegando até a lagrimejar sangue no jardim, no Getsemane, ele pediu e orou a Deus para que afastasse, para que não bebesse daquele cálice. Porque aquele cálice em específico era o cálice da ira de Deus. Era o cálice dos pecados da humanidade que havia sobre ele, e Jesus sabia que a cruz os esperava. Jesus não poderia fugir da cruz, e no pior momento da vida dele, ele ora. No pior momento da vida de Jesus, ele ora. Para que esse cálice não ele pudesse beber. Era o cálice, irmãos, dessa ira de Deus, mas não tinha o que fazer, a cruz o esperava. Só que agora, irmãos, esse cálice da ira de Deus, que Jesus teve que beber esse cálice, Ele te convida agora a beber esse mesmo cálice, só que agora ele foi transmutado em cálice da salvação. Por isso que o salmista diz: tomarei o cálice da salvação. Tomar esse cálice é entender uma vez por todas a salvação em Cristo Jesus na sua vida. É você tomar uma atitude de salvo em Cristo Jesus. Existem dois pensamentos teológicos, e aqui eu quero respeitar cada um deles. A minha intenção é apenas que você saiba, mas eu acredito que você já sabe. Que são duas coisas interessantes que vão nos dizer sobre salvação. Que uma das coisas é que a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. E certa vez perguntaram para Russell Shedd o que ele achava sobre isso. Perguntaram: Russell Shedd, o que você acha? Você acredita que uma vez salvo, salvo para sempre? E ele sabiamente responde: vai depender de quem o salvou. E o outro pensamento teológico vai dizer sobre uma salvação que ela é progressiva, que a salvação ela pode ser perdida no decorrer da história ou da vida cristã. E nesse sentido, o crente ele precisa batalhar por essa salvação dia após dia. Independente, irmãos, do que nós acreditamos, que não é relevante nesse contexto, eu quero que você entenda uma coisa, que independente se você acredita em A ou em B, você precisa viver uma vida de salvo. Porque quem te salvou foi Cristo. A partir do momento que você toma o cálice da salvação, você entende o sacrifício de Jesus na cruz, e você vive por Ele, para Ele, todos os dias da sua vida, e a gratidão faz parte desse processo. Quando você entende que a sua vida foi salva por alguém que você não merecia, a graça abordou o seu coração, ela te pegou integralmente, por inteiro. E Jesus, ele entendia sobre gratidão, e antes de fazer a multiplicação dos pães por 2 vezes, ele agradece ao Pai. Na ressurreição de Lázaro, ele agradece pela ressurreição. Na última ceia, no qual ele sabia o que estava preparado para ele, ele agradece. Agradecer antes, meu irmão, de ver o milagre, pode ser a chave para que o milagre aconteça na nossa vida.
A gratidão tem um poder de transformar-nos de dentro para fora. Mesmo que você não está vendo o milagre, acredite e agradeça a Deus, porque Ele pode fazer e Ele fará se assim o quiser. E continuando sobre o que nós podemos dar ao Senhor, isso nos mostra algo muito interessante, que é a segunda parte do 13. Invocarei o nome do Senhor. Só que eu vou dar ao Senhor invocando o nome dele? Não faz sentido. É porque o que não faz mais sentido é a gente conseguir devolver para Deus aquilo que é impossível. A gente conseguir chegar no nível de Deus, de agradecimento de tudo aquilo que Ele fez para nós. Por isso que o salmista diz por 3 vezes, nesses versos que nós lemos, e invocarei o nome do Senhor, porque ele entende que é invocando o nome do Senhor que o milagre acontece. É invocando o nome do Senhor que a gratidão aparece. É invocando o nome do Senhor que Deus se faz presente na vida dele. Ou seja, o que eu posso dar ao Senhor? Eu vou tomar o cálice da salvação. Só que eu entendo, meu querido, que Deus é tão grande, é tão poderoso, que a minha pequenez não vai conseguir alcançar. Então eu vou continuar invocando o nome do Senhor por toda a eternidade. É isso que nós precisamos dar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, saber que nós somos muito, mas muito pequenos, de acordo com a grandiosidade de Deus. E ainda, o salmista ainda nos coloca no verso 14, sobre mais uma coisa que ele quer retribuir a Deus, que diz o seguinte: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. Irmãos, em nome de Jesus, seja coerente e honesto com o seu Senhor. Às vezes, no nosso contexto contemporâneo, não é muito normal ou comum, eu diria, normal não seria a palavra, não é muito comum a gente fazer votos a Deus. Mas aqui, os irmãos conhecem o Antigo Testamento, o voto era comum, era algo que se fazia. Então eu queria que você fosse muito coerente e honesto com aquilo que você falou com o Senhor, mesmo dentro do seu coração, mesmo internamente na sua mente. Se você disse que ia dar 20% do seu dízimo, se o Senhor te concedesse aquele emprego, faça. Se você prometeu que faria 1 mês de oração em prol da sua causa na justiça, faça. Se você prometeu que se o Senhor te livrasse daquela doença, você voltaria para a igreja, faça. Pagar os votos ao Senhor na presença de todo o povo é dizer que Ele fez na sua vida muito mais daquilo que você poderia imaginar. Quando você paga os seus votos na presença de todo o povo, você está sendo grato a Deus e você ainda está regando a fé dos seus irmãos. Seja grato a Deus e testemunhe por isso. Isso que nós fazemos, irmãos, é honrar o Deus dos milagres. Porque você não tem noção do impacto que isso faria na vida das outras pessoas. Se o Felipe, meu querido amigo, pudesse contar, e ele vai a partir de hoje, todas as coisas que Deus fez com ele dentro da faculdade, talvez a nossa fé ficaria um pouco mais robusta, porque tem gente que não pensa muito bem da cabeça, tem gente que tem que ter um parafuso a menos, para você ser casado, ter 2 filhos e ainda fazer faculdade, já está errado. Só que o bendito, ele me escolhe direito para fazer, que é uma das piores faculdades que existem. Isso não é normal, isso não é comum, irmãos. Algo de errado não está certo com esse menino, precisamos orar por ele. Só que aí, ele teve que pagar os votos que ele fez a Deus, ele teve que honrar a Deus, e ele teve que falar aqui para vocês, eu tenho certeza disso, eu não estava aqui, mas eu tenho certeza, que ele fez isso.
Porque o que Deus fez na vida dele, o que Deus fez na minha vida, a partir de tudo que foi acontecendo, não é comum disso acontecer. Eu tenho certeza que do testemunho dele e dos testemunhos de vários irmãos aqui, a nossa fé foi mais regada, foi mais robusta. E sabe o que acontece com isso? Você sabe para que serve regar? Tem planta aqui, para que você rega? Vamos colocar só duas coisas para ficar fácil. Primeiro, para não morrer. Segundo, para que você conta os testemunhos que Deus fez na sua vida? Para que a fé do seu irmão não morra. Para que você fica contando os testemunhos que Deus fez na sua vida? Para que a fé dele cresça. Porque a palavra do Senhor bem diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Toda vez que nós estamos testemunhando, nós estamos falando da palavra de Deus. E agora, meus irmãos, eu já quero me encaminhar para o final, para concluir esse sermão, e eu gostaria muito, mas muito, que o Espírito Santo de Deus pudesse completar o nosso coração, aquilo pela minha incapacidade não tenho condições de colocar. Mas que hoje, nesse culto, pelos louvores, por tudo que foi dito, que a nossa fé, a nossa gratidão fosse aumentada. E a gente não pode ir embora hoje sem responder as perguntas, ok? O que darei? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E para responder as perguntas, existem 3 coisas. Tenha gratidão em forma de ação. Tenha uma atitude de salvo perante o Senhor e perante os seus irmãos. E por fim, em nome de Jesus, conte a todo mundo o que Deus fez na sua vida. Amém? Agradeço a rica oportunidade que Deus nos deu, e eu tenho certeza que Deus vai completar no coração dos irmãos aquilo que nos falta, porque Deus é perfeito, completo, e nós estamos em busca desse nosso Deus dia após dia. Amém? Agradeço a oportunidade.